Fala, querido e querida arte sebniano, guerreiro e guerreira. Que bom que a gente está se vendo de novo. Professora Isadora Barreto aqui, direto de Imperatriz da Escola Arte Seb. Para sua casa, você que me assiste pelo celular, pelo computador, pela televisão. Meu amor, esta aula é destinada a você que é do sexto ano. A professora Isadora fez com muito carinho para você. Coloquei aqui algumas características simples porque a nossa aula é bem objetiva. Então, presta atenção, seguinte, para você me acompanhar tem que ser do sexto ano, tá? Tem que pegar o caderno 1, módulo 3, página 252. Gente, quero já deixar aqui um recadinho também, que para você que usa Instagram e que ainda não me segue, segue lá no @isacante. Meus queridos e queridas artesebnianos, se você lembra bem, na nossa última aula a gente falou sobre o quê? Coordenadas geográficas, exatamente, coordenadas geográficas. Falei sobre latitude, longitude, lembrei você sobre o norte, né, sobre o leste, sobre o oeste. Olha o que eu trouxe aqui para a aula de hoje, bola do poder. Será quem que vai ganhar hoje? Só quem me responder tranquilo e quem me mandar uma mensagem depois dizendo que acertou, tá bom? Brincadeiras à parte, vamos dar continuidade. Pessoal, a aula de geografia hoje é uma continuidade sobre projeções, tá? Projeções cartográficas. Eu falei para vocês na última aula que todo mapa, presta atenção, hein? Todo mapa apresenta algum defeito. Como assim, professora? Quer dizer que todos os mapas que eu segui até hoje eu estava errado? Exatamente! Em algum sentido você seguiu algo errado ali, você viu algo que te conduziu ao erro. Como assim, professora? Quer dizer que os mapas têm defeitos? Tem sim, todos os mapas possuem algum defeito, pequenininho ou bem grandes, a gente vai observar isso. Se você pegar teu material, lá na página 252, você vai observar vários mapas construídos aí, né? Inclusive na página 249 em diante, tem mapas antigos que você pode observar. Olha a dificuldade dos caras de desenhar mapas, né? Desenhar mapas sem nenhuma tecnologia como a gente tem hoje dos computadores, desenhos gráficos, de fazer, sabe, toda aquela questão da forma, de como é que era um continente. Para falar em continente, quantos continentes nós temos? Hã? O quê? Hum? Eu ouvi 6. Eu ouvi 6 continentes. Ah, é? Vamos lá contar rapidinho. América, Antártida, África, Europa, Ásia e Oceania. 6 continentes. Queridos, e dando continuidade. Então, assim, todas as projeções que nós temos hoje, elas tiveram como base dois principais, que é tanto o de Peters como o de Mercator. O de Peters, ele é diferente do Mercator, né? Eu trouxe para vocês 3 características aqui, mas para a gente começar a falar do Peters, a gente tem que falar antes do Mercator, porque o Mercator, ele veio antes, tá, pessoal? Mercator recebe esse nome porque é o sobrenome do criador dele, tanto Peters também, que é o sobrenome do criador desse tipo de projeção, tá? O Mercator é um plano, tá? É uma espécie de mapa, é uma espécie de projeção que veio aí no século XVI, surgiu no século XVI. Lembra o que estava acontecendo no século anterior? Século XV, ele é marcado pelas grandes, o quê? Grandes navegações, né? Coloquei aqui projeções de Peters, de Mercator e coloquei uma setazinha apontando para o século XV. Porque século XV, gente, foi uma época assim em que eles estavam muito preocupados em mapear os locais, né, em mapear onde haviam já chegado, onde poderiam chegar, certo? E eles tinham que registrar de alguma forma. Então, se você observar aí no seu livro, lá na página 249 em diante, você vai ver vários mapas, né? Olha que interessante dos mapas que não tinham toda essa tecnologia que nós temos hoje para criar essas formas. Então, século XV foi marcado por uma expansão marítima. A coroa portuguesa chegou aqui no Brasil, né? Já no século XVI. Né? Mas já iniciou o século XV essa busca, né, pela a Espanha, a Inglaterra, essa necessidade de se expandir, de conhecer novas terras. Isso a gente chama na história de expansão marítima.
E graças a essa expansão marítima, houve uma necessidade de criar mapas. Esses dois principais mapas aqui são referências, tá? O Mercator veio aí, o mais antigo, né? Século XVI. Ele preserva as formas. Professora, o que é isso? Gente, formas é como você pode observar no teu livro agora. Formas é exatamente o desenho de como aparece o Brasil, de como aparece a América, né, de como aparecem os continentes, de como aparece, por exemplo, a Groenlândia. Olha o tamanho da Groenlândia aí no plano de Mercator e para o Brasil. Olha como tá maior, né? Como tá bem maior. Por quê? Porque ele, além de preservar as formas, ele tem um aumento desproporcional do tamanho. Como assim, professora? Gente, o cara preserva a forma, ou seja, o desenho fica realmente como é na realidade, né? Só que em contrapartida aparece ou muito grande ou muito pequeno, né? Por exemplo, o Brasil aí está parecendo bem menor do que a Groenlândia, sendo que ao contrário, o Brasil é muito maior do que a Groenlândia, tá? E qual é a diferença também que a gente pode ressaltar, mas que eu não coloquei aqui? Olha, enquanto eu tenho aqui uma preservação das formas e um aumento desproporcional do tamanho, eu observo o quê? Eu observo também que gente, o que? Um eurocentrismo. Eurocentrismo. Vou colocar só eurocente, com T e mudo. Eurocentrismo. Professor, o que é isso? É quando a Europa está no centro, tá, pessoal? Se você observar um mapa de Mercator, a Europa, a Ásia, eles estão mais centralizados do que a América, né, do que a África. Estão bem mais no meio, bem mais localizados, dando uma ênfase para a Europa, para a Eurásia, como a gente estuda, né, que foi o primeiro termo, Eurásia. Nós temos aí, queridos, uma ideia eurocêntrica de velho mundo, ou seja, aquele mundo que veio primeiro, a Europa, a Ásia, depois que foram descobrindo a América, depois que foram descobrindo a África, a Oceania, foram dando outros nomes, como Novo Mundo, Novíssimo Mundo, né? Por exemplo, para a Oceania. Gente, e a diferença do Mercator para o Peters é o quê? Primeiro, a época, né? Nós estamos falando de século XX no Peters, de século XVI no Mercator. Peters, meu amor, minha querida e meu querido, Peters, ele tem aí áreas com tamanhos precisos, ou seja, o cara coloca realmente o Brasil como deve aparecer no mapa, o tamanho de área como deve aparecer. Entretanto, tem outro errozinho aqui, ó, a forma desproporcional. Tá vendo? Eu tenho uma forma desproporcional quando? Quando eu estreito demais aquela área que deveria ser mais alongada, né? Então eu deixo o tamanho real, né? Eu deixo o tamanho da área como deveria ser, sei lá, 5 milhões de quilômetros quadrados, mas em contrapartida eu deixo mais estreito, eu alongo demais. Então, quais são os dois principais aqui características? Primeira característica são épocas, tá? Mercator veio primeiro, século XVI, e o Peters veio no século XX. Segunda característica, meu amor, áreas com tamanhos precisos. No Peters, as áreas são realmente do tamanho que devem ser. Em contrapartida, o Mercator aumenta a área e a forma tá ok. A forma lá em Peters não tá ok. Percebeu o erro? Todo mapa apresenta algum defeito, tá? Seja o de Peters, que deixa lá a forma desproporcional, mas deixa a área correta. Seja lá o de Mercator, que deixa a área muito grande, dá um eurocentrismo, né? Enfim, todos eles apresentam algum erro, tá bom? Essa aula de hoje foi para você ter essa ideia de que todo mapa ele serve para nos direcionar, ele dá aí uma direção coerente, porém ele tem que deixar de exaltar ou de dar ênfase, melhor dizendo, alguma parte, tá ok? Se dependendo do mapa que você está analisando, tá? Se você estiver analisando um mapa, por exemplo, social, você vai ver que ele vai dar ênfase para um bairro específico, por exemplo. Sabia que existem vários tipos de mapa, inclusive mapas sociais? Gente, tem milhares de tipos de mapas, tá? Não só esses cartográficos para localizar endereços, não. Mas pontos turísticos, animais, relevos, vários tipos de mapas que você pode acompanhar aí pela internet. Queridos,
essa foi a aula de hoje, tá? Só para finalizar, nós temos o quê? Plano de Mercator, plano de Peters. O plano de Mercator veio no século XVI, de Peters no século XX. O plano de Mercator, ele dá uma proporção correta, aliás, ele dá uma proporção correta das formas, a forma como apresenta lá o país, só que em contrapartida o tamanho aparece muito grande ou muito pequeno, tá bom? E o Peters é o contrário, eu tenho os tamanhos precisos e eu tenho as formas desproporcionais, então ele está um pouco mais estreito. E outra coisa, o Peters, ele quis dar uma exatidão, assim, sabe? Dar uma ênfase maior para a África. Então você pode observar na imagem lá do teu livro que está um pouco mais nítido, mais no centro, a África, o continente africano, e não a Europa, como lá no Mercator. Eu espero que você tenha entendido, que você consiga acompanhar. E presta atenção na Agenda Edu que vai ter atividadezinha. Até mais, queridos!